Queridas irmãs e queridos irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Então, atendendo aos pedidos do Oswaldo, vamos tentar passar alguma coisa sobre essa questão nessa época de Gêmeos, que por acaso é o meu signo solar, né? Então, tudo que o Oswaldo falou diz respeito a mim, tanto que muitas vezes ele olhava para mim enquanto ele falava, né? Então, vamos passar o próximo antes que a gente... Então, mais uma vez, insistindo numa questão importante, que é olhar para a partir de onde a astrologia tem essa relação conosco ao ponto de interferir nos fenômenos da nossa vida e, eventualmente, de nossa saúde. Antes de tudo poder acontecer, existe um sentido, que tem sempre uma qualidade quantitativa, que o Oswaldo definiu bem no último encontro, sentido norte e sul, sentido em quantidade de passos para chegar a uma região, um sentido que pode ser equacionado, mas também um sentido de qualidade que a Ana nos convidou a olhar no último encontro, que diz respeito ao aspecto qualitativo, que é um sentido de como você está interiormente se sentindo. E esse sentido interior, ele é tão ou mais importante quanto o sentido quantitativo. Porque é essa qualidade do nosso sentimento interior que vai dar a qualidade da possibilidade de troca com o próximo. Lembrando que toda troca, da mesma forma que uma respiração, é uma outra respiração horizontal, onde eu me dissolvo no outro momentaneamente e trago o outro para dentro de mim momentaneamente, pensando buberianamente no eu e tu. Né? Então toda troca, todo encontro, sempre que alguém escuta e pode perguntar, nós estamos exercitando um exercício mercurial, geminiano e respiratório. Quando eu escuto, eu inspiro. Quando eu falo, eu expiro. E toda essa respiração é importante que seja feita da forma mais sagrada possível. Mas tudo principia no sentido, que depois, passando por uma normatização, vai se estabelecer na forma de leis. E essas leis, para que isso se manifeste na matéria, vai passar pela atuação de forças, até que a natureza se apresente como nós a conhecemos. Mais um clique, Oswaldo. Entre as leis e as forças, nós temos o campo de influência zodiacal. Então, aqui nas leis, a gente pode conceber, por exemplo, as próprias tábuas das leis, que fazem parte do simbolismo do tabernáculo do deserto. Né? Observem que essas leis estão acima das influências astrológicas, mas para que um zodíaco se constitua e as hierarquias por trás desse zodíaco atuem emprestando de si para que nós possamos ser, existe um conjunto de leis a partir de onde elas operam. Ou seja, assim como temos leis da gravidade, leis do eletromagnetismo e todas as diferentes leis da física, temos também leis morais que influenciam o nosso viver da mesma forma que essas leis que podem ser apreciadas pelo nosso corpo físico. Mas aqui tem uma coisa muito interessante. Leis, zodíaco, forças zodiacais. As forças operam ou cooperam a partir do zodíaco, a partir dos... Como que o zodíaco opera e vai se transformar em algo que atua sobre nós? O zodíaco opera através e a partir dos... Não. Os signos estão aqui em cima. Os signos, quando a gente olha para o nosso mapa, eles vão operar a partir do quê? Quais são as forças operativas de cada um dos signos? Os planetas. Os planetas são essas forças que vão atuar a partir de dentro de cada plano zodiacal, de cada signo, emprestando uma lente que vai irradiar uma certa qualidade, dependendo do signo que ele se encontra. E, finalmente, essas forças, a partir dos planetas, vão chegar na natureza, determinando o campo formativo do nosso corpo. Então, da mesma forma que temos um DNA que está na nossa genética, dentro da célula, podemos arriscar dizer que temos um DNA também celeste. Um DNA terrestre e um DNA celeste. Temos um corpo físico, que a gente olha bem, e que tem órgãos nesse corpo físico, fígado, pâncreas, baço, rins. Mas temos um corpo vibratório. Os planetas são os órgãos do nosso corpo vibratório. Da mesma forma que fígado, baço, rim, pulmão, coração
são os órgãos do nosso corpo físico, os planetas são órgãos do nosso corpo vibratório. E correlacionar esse campo de informação vibratória com o nosso corpo físico é a forma como a gente pode se aproximar da astrologia para estudar a saúde. Sendo que quando a gente estuda a saúde de uma perspectiva vibratória e, portanto, interpretando o nosso mapa, fazendo leituras simbólicas do que aqueles aspectos podem estar nos dizendo, nós podemos em muito nos antecipar a processos de adoecimento. Quando eu estudo o genoma, eu posso descobrir se eu tenho predisposição a algumas formas de adoecer. Quando eu estudo o DNA celeste ou a carta natal, eu posso também observar vícios comportamentais que eu já trago no momento em que eu nasço. Isso é muito interessante porque isso quer dizer que eu posso ser o meu próprio médico na medida em que eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, especialmente nessa dimensão vibratória, melhor eu vou poder entrar em relação com esse campo de forças para que a minha vida tenha mais sentido, para que a minha vida seja mais útil, para que eu possa cooperar e ser menos refém das circunstâncias. Está claro essa hierarquização, essa percepção? Corpo físico, corpo vibratório, perceber que os planetas são órgãos do nosso corpo vibratório. Bonito isso, né? Elman Bacher faz essa leitura. Fala, David. Quando você fala corpo vibratório, a gente relaciona ao corpo vital ou pode relacionar além do corpo vital? Vamos pensar nos nossos corpos suprafísicos. Eu falo vibratório para fazer uma analogia com aquilo que a ciência hoje como instrumento de conhecimento. E a ciência física, especialmente, usa para conhecer os meandros da matéria a luz. E nós somos matéria de luz. Como nós somos matéria de luz, matéria bariônica, matéria luminosa, e a gente sabe que a luz tem esse componente dual, que em um momento ela é partícula, efeito fotoelétrico que o Einstein ganha lá o Nobel dele. Mas às vezes ela é onda também, ou seja, a luz daquilo que somos compostos, ela se comporta como partícula, matéria, ou como onda, vibração. Eu estou fazendo essa analogia para simplificar, sem nenhum objetivo de fazer um desdobramento dos corpos e como cada um opera. Mas isso, em um outro momento, poderia ser feito com toda a propriedade, para a gente ver como que esse processo de densificação vai ocorrendo, né? Uma forma da gente aprender sobre isso é, lendo o conceito Rosa Cruz do Cosmos, como que se dá o processo de encarnação. Como que o átomo semente vai descendo dos diversos planos e coletando, de acordo com a consciência daquele ser, material para a construção de cada um desses corpos, né? E é possível fazer a associação de cada um desses corpos com cada uma das hierarquias e depois com cada um dos planetas. Isso é um estudo mais aprofundado e dá para fazer. Tá claro? Tá confuso? Tá rápido? Às vezes fica rápido, né? Claro, confuso e rápido. Então vamos orar. Então, se está claro e confuso, precisamos de uma oração, né? Precisamos de uma oração. Aproveitando que a Ivone está sendo bondosa comigo hoje, né, Ivone? Então vamos lá. Oração científica. Tá. Oração científica recomendada por Max Heindel para aquele que tem especialmente ascendente Gêmeos, né? Como que se deve orar aquele que tem ascendente Gêmeos para entrar em contato com essas forças primeiras, formativas, com as quais ele vai trabalhar e cooperar durante a sua vida? Assim, ajuda-me, Senhor, a ser persistente e firme nos meus propósitos. O Oswaldo falou que o Gêmeos não é persistente eventualmente, né? Ele deixa as coisas pelo meio do caminho, não é isso? Eventualmente ele é persistente. Eventualmente ele é persistente. Então precisamos de ajuda. Ajuda-me, Senhor, a ser persistente e firme nos meus propósitos. Preciso concentrar as minhas energias e sustentar os esforços começados até alcançar o êxito. Não abandonarei os meus empreendimentos. Procurarei estudar e compreender mais a fundo as coisas. Não me deixarei levar unicamente por sensações e novidades. Ajuda-me, Senhor, a estabilizar-me em tudo que for justo e conveniente.
O ascendente de Gêmeos só vai ter um problema. Ele vai ter que, antes de fazer a oração, decidir qual vai ser a religião dele. Porque pode demorar a vida toda. E às vezes não decide, né? Agora, independente dessa oração ser dedicada ao ascendente, todos nós temos Gêmeos no nosso mapa. E Gêmeos no nosso mapa diz respeito a alguma das casas que tem relação com alguma área de nossa vida. A gente sabe que temos casas celestes, que são os signos, e as casas terrestres, de 1 a 12. Cada uma dessas casas, onde provavelmente Gêmeos vai estar em nosso tema, é importante aplicar essa solicitação caso alguma coisa não esteja funcionando bem, né? Talvez se encontre o fio da meada que tenha sido perdido em algum momento. O próximo, Oswaldo. Então essa admoestação é fundamental. A gente precisa estar atento. Esse orai e vigiai é fundamental. E esse médico primeiro do Brasil, esse grande médico e escritor, que é o Guimarães Rosa, nos ensina que o que não é de Deus é estado do demônio. Deus existe mesmo quando não há. Mas o demônio não precisa de existir para haver. Quando a gente acha que ele não existe, é aí que ele vem e estraga tudo. São as próximas palavras dele. Então é importante, quando a gente negue, qual é a nossa relação com a compreensão com aquilo que é maligno. Porque o maligno ele é silencioso e corrosivo. Ele entra por onde a gente menos espera. E quando a gente menos espera. A gente sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo. Percebe? Próximo. E a obra que pode nos mostrar isso de forma magna é essa obra de Dostoiévski, Os Demônios, onde ele mostra como que uma sociedade onde o caos é instituído pode ser progressivamente corroída ao ponto de não se reconhecer sequer historicamente, que é o que caracteriza o humano, né, Oswaldo? Então, Gêmeos é esse signo que faz as conexões. E a gente já falou aqui algumas vezes que por trás de cada um dos signos existe um campo hierárquico formativo. E vocês lembram qual que é a hierarquia que está subjacente ao signo de Gêmeos? São os serafins. O que significa serafim? Seraf. Seraf. Inclusive, fogo, que arde. Aquele que queima, aquele que se consome em fogo, em ardor. Né? Você lembra que no Matrix tem uma cena muito interessante, que o Neo encontra um serafim. Ele chama Seraph. E o Seraph, ele está protegendo a Oráculo. E o que ele faz quando o Neo se aproxima dele? Para. E começa a lutar com ele. E ele começa a brigar com ele, aquela luta parece estar tudo quebrando. De repente, no meio da luta, o que ele faz? Para. Tá bom. Eu só queria fazer isso para saber quem era você. No meio de uma luta, a gente conhece a pessoa. Como a pessoa luta, a gente conhece a pessoa no meio da luta. Por isso, aquelas palavras que o Oswaldo mostrou são fundamentais quando ele fala que, quando alguém fala de outra pessoa, nós conhecemos muito mais desse alguém que fala do que o que ele nos conta sobre a outra pessoa. E os serafins, eles têm essa qualidade de arder entre o ponto culminante ou a presença de Pai e tudo aquilo que está manifesto na terra. Os serafins aparecem em citações bíblicas, até onde me consta, uma vez na Bíblia, em Isaías. E lá eles são descritos como seres com 3 pares de asas. E 2 pares cobrem a cabeça, 2 pares cobrem os pés. E um par está na altura do tórax. E é muito interessante como os pares dos pés e das cabeças se fecham. Como que a cabeça representa que hierarquia mesmo? Áries. E os pés é representado por que hierarquia? Peixes, né? Como se eles fossem de fato seres que estão comunicando o ponto maior de radiação da possibilidade do zodíaco se manifestar até o ponto mais profundo de manifestação do zodíaco. Eles estão comunicando como que Áries com peixes, com as suas asas. Então eles são mensageiros que eles estão transmitindo continuamente
toda a energia do zodíaco em forma fluídica. Então, Gêmeos tem a ver com mensagem, tem a ver com transmissão, tem a ver com comunicação. Então, é muito importante que na área do nosso mapa onde se encontre Gêmeos, haja fluxo, haja movimento, haja comunicação e nós estejamos nos comunicando bem. Porque esse tipo de obstrução, na mesma medida, dificulta o desenvolvimento e o crescimento da nossa mente. Que Oswaldo mostrou bem que sem mente e sem Mercúrio, nós não vamos longe. É importante que a gente aprenda a pensar. Porque um pensamento saudável constitui justamente essas asas que nos elevam ao alto e que nos permitem voltar e trazer algo de útil, que é a função da hierarquia de Gêmeos, quando ela está de fato erguida ou funcionando naquelas colunas verticais. Porque se ela não opera nessa funcionalidade, ela opera na horizontal. E aí vira o papageno, aquele que escuta aqui, leva para ali. E simplesmente repete aquilo que é óbvio para todo mundo, embotando cada vez mais o nosso aparelho de pensar, que seria a partir de onde nós poderíamos nos elevar a uma outra qualidade de ser. Então, Gêmeos tem essa qualidade de conectar aquilo que está em cima com aquilo que está embaixo, mercurialmente falando. Ricardo, por que você está falando sobre demônios agora em Gêmeos? O que tem a ver com esses demônios? Você vai observar que quando Sócrates é convidado a falar do amor, ele fala que o amor, o que ele denomina Eros, não é nenhum deus e não é nenhum humano. Ele é o filho da pobreza máxima, que chama Pênia, com a riqueza máxima, que chama Poros. E, sendo assim, ele não pode nem habitar o alto e nem habitar a terra. Então ele se transforma num ser intermediário. Ele é um mensageiro, ele é um demônio. O demônio é um mensageiro. Ele também traz algo que te convida a uma transformação, que te convida a uma tentação. A questão é não desprezarmos a existência e o campo de atuação desses seres. É estar atento. Demônio vem da palavra diabolos, né? Demônio vem da palavra daimon. Diabo é uma coisa. Demônio é outra. Não pode confundir. Daimons também está na classe de gênios, de anjos. Né? O diabolos está numa outra categoria de ser. O diabolos é aquele que divide, né? Balen, que lança em direções opostas, cujo contrário é o símbolos, é o Sim-Balen, que lança na mesma direção. Então a astrologia é uma ciência simbólica que permite que a gente compreenda o campo de manifestação diabólica e realize as integrações dos opostos antes que a experiência diabólica nos visite. Porque na astrologia, cada signo e a sua contraparte representa um campo tensional diabólico, é um campo separativo. E é um desafio que a gente unifique cada um desses campos e faça uma síntese desse campo tensional, para que a experiência diabólica não tenha espaço. Na síntese, o diabo não tem como penetrar, né? Ele não penetra naquilo que está sintetizado, aquilo que está elaborado. Ou você fica como que protegido, ou mais atento, o que nunca exclui o orai e vigiai. A síntese seria uma consciência? É a consciência. É uma consciência. A síntese é uma unificação. Imagine que você tem o eixo Áries-Libra. São duas hierarquias zodiacais, Áries e Libra. Como está a minha síntese Áries-Libra astrologicamente falando? Como está a relação de Marte com Vênus no meu mapa? Marte e Vênus estão em conjunção? Existe uma qualidade sintética na conversa entre esses dois seres. Eles estão em trígono? Existe uma qualidade sintética, né? Eles estão em quadratura? Existe uma qualidade dialética ou de tensão aí entre esses dois que eu preciso, durante essa existência, integrar. Porque se você não integra no seu interior as energias venusianas e marcianas, a qualidade da sua relação com o outro não vai ser das melhores. Isso, deteriora. Por exemplo. Mas é interessante perceber esse campo tensional astrológico e como que essas sínteses
podem nos auxiliar a lidar com essas forças demoníacas ou diabólicas, né? De uma forma mais útil, que a gente as comande e não que a gente seja comandado. Pelo menos comande no que diga respeito a demônios. Então, se você tem quadraturas ou oposições, você tem um potencial para a ação das forças demoníacas nesses... Sim, sim. Uma quadratura, uma oposição é um aspecto diabólico. É um aspecto de separatividade. É um aspecto de desafio na sua vida até que você aprenda a integrar esse par de opostos. E é esse o convite. E como que eu vou integrar isso? Procurando, nesses planetas que estão em quadratura, em oposição, algum outro planeta que faça um aspecto mais integrador, um sextil, um trígono. E a partir da casa onde está aquele planeta e dos assuntos daquela casa, procurar se esmerar e trabalhar para que as casas onde a tensão aconteça se resolva naturalmente. É uma resolução, é uma abordagem indireta, não é mexer direto no problema. Mas é ser excelente onde você tem recurso para que por transbordamento algumas situações possam se apresentar de uma forma diversa, para que você aproveite no momento em que ela se apresenta a tomar uma nova decisão, uma decisão mais saudável, para que numa próxima necessidade de encarnar, você não venha com essa marca, que é uma marca de um caráter, é a marca de um hábito, é a marca de algo que eu não integrei em mim. E que o outro, no encontro comigo, vai me ajudar a ver. Por isso que às vezes uma experiência desgraçada com o outro, mesmo quando é ruim, te causa mágoa, é importante que a gente desenvolva de alguma forma recursos para que a gente sinta gratidão por aquilo. Porque às vezes aquilo que você vê fora acontecendo, que alguém te faz, representa algo profundamente incrustado no seu ser, que você sempre vem fazendo há muito tempo. E o outro simplesmente surge para te ajudar a ver. E se você não tem essa gratidão, na mesma medida aquilo não é integrado dentro de você. Então as nossas quadraturas, vale a pena que nós as revisitemos olhando esse campo tensional. De algo que eu não fui excelente num outro momento, mas que nessa vida eu sou convidado a trabalhar, por exemplo. Então o que aconteceu aqui, né? O que vocês podem me dizer nesse paciente, que vocês estão vendo que é um paciente jovem, né? Nasceu em 2013. E vocês estão vendo que a gente está estudando e falando muito de gêmeos. O que pode ter acontecido aqui com esse ser, né? Que está com 4 anos atualmente. O que poderia ter acontecido? Vocês estão vendo alguma coisa diferente na hierarquia de gêmeos? Interceptado. A hierarquia de gêmeos está interceptado. Então, quando um signo está interceptado, já é um sinal de atenção. Se algo está interceptado e de alguma forma está em suspensão, por quê? Por que está interceptado? Porque são 12 signos e são 12 casas. O que me leva a crer que cada signo deveria começar uma casa. Mas olha aqui Capricórnio, começa uma casa. Capricórnio, começa outra casa. Opa, um signo começou 2 casas. Sempre que um signo começa 2 casas, outros 2 signos vão ficar sem uma casa para começar. E Gêmeos está nessa situação de interceptação na casa 6. Que é a casa do quê, a casa 6? Saúde. Não, pelo amor de Deus. Já falamos isso algumas vezes. Todo o mapa, todas as casas são casas da saúde. Essa especificamente é a casa que diz respeito à doença. E claro que diz respeito ao serviço, porque se eu me nego a servir, eu vou servir à força. E o adoecimento é uma forma de servir à força. Não é isso? Pode ser assim? Então olha, casa do adoecimento, casa da doença. E olha só, um signo inteiro interceptado dentro da casa do adoecimento. Isso é algo que você precisa estar muito atento. Então, primeira marca em relação a Gêmeos aqui nesse mapa é essa, ó. Essa criança de 4 anos tem o signo de Gêmeos interceptado. O signo de Gêmeos está ligado ao que mesmo? O que acontece? Pulmões, que mais? Comunicação, né? Comunicação, Mercúrio. Existe algum problema na parte motora da criança? Olha, não.
Não existe porque ela se mexe, ela anda, tudo, mastiga. Mas ela não consegue respirar. Olha, ninguém diz que ela não consegue respirar. Vai depender, porque... Dependendo, o que você acha pior? Você não conseguir respirar ou não conseguir falar? As duas coisas. No seu caso em especial. Eu estou pensando nisso a primeira vez. Bom, qual é o próximo passo que a gente faz? A gente já viu que Gêmeos está tenso. Como que a gente progride o nosso olhar sobre esse mapa? Mercúrio. Opa, vamos ver como que está o regente de Gêmeos. Mercúrio é um planeta que gosta de movimento ou gosta de ficar parado? Movimento. Que signo que ele está? Escorpião é um signo que gosta de movimento ou gosta de ficar parado? Como que Mercúrio, que gosta de movimento, se sente num signo que gosta de ficar parado? Está incomodado? E ele está na 12. Está querendo entrar na 12 também? Está meio querendo... Parece que ele está até querendo se esconder, né? Já entrou na 12 e a 12 está interceptada. Pelo menos tímido, talvez essa pessoa seja, né? Pelo menos. E Saturno está em Escorpião também. O que começa a plasmar uma imagem de que essa pessoa, de algum modo, no plano que ele fez com o anjo do destino dele, no processo encarnatório, escolheu algo como... A gente não tem essa coisa, cartão de crédito? Tem isso, né? Às vezes tem pessoa que parcela, né? E tem gente que paga à vista, né? Esse aqui é uma forma que você vê quando a pessoa escolhe pagar à vista, né? Olha lá, eu venho aqui, eu vou com tudo agora. Eu quero nascer assim e eu quero pagar à vista. E o próprio Saturno, que é um regente das questões kármicas, também está em Escorpião, assim como Mercúrio, né? Então é um nascimento corajoso, né? Nascimento corajoso. Mas a casa interceptada quer dizer o quê? Ela está em suspensão. Em suspensão é como se ela não estivesse operando. Segundo Elman Bacher, a casa interceptada, ela não está em si a resposta do que você deve fazer. Mas os signos que ocuparam duas cúspides, como Capricórnio e Câncer, tem algo a ser feito. Por quê? Principalmente no grau maior do signo que tem as duas casas, existe algo que, segundo Elman Bacher, é sugerido como não tendo sido plenamente realizado numa eventual existência pretérita, numa existência anterior. Então o trabalho deveria ser sobre essa região aqui e essa região aqui. O grau mais elevado dos signos que comandam duas casas. Tem um capítulo só sobre interceptação em Elman Bacher. E é fácil achar. Internet, interceptações, Elman Bacher, né? E aí tem até traduzido em português já, né, Oswaldo? Quer fazer pergunta? Nesse caso, na casa 6, ele não tem nenhum signo, né? Então, Tem aqui, Touro. não, é no caso assim, mas não tem, vamos dizer, nenhum planeta em Gêmeos. Mas em Sagitário já traz dois planetas. Isso já não traz um pouco... Mas olha o que aconteceu com esses planetas em Sagitário. O Sol gosta de brilhar? E a Lua gosta de aparecer? Então, não só nasceu numa Lua nova, portanto você não vê a Lua, como nasceu na casa mais oculta do mapa. Qual é a casa mais oculta do mapa? É a casa 12. Não bastasse isso, Sagitário está interceptado também. Então os próprios luminares estão se escondendo, como se algo vergonhoso pudesse ter acontecido e está todo mundo se escondendo. Como se alguém tivesse dado conta e falado para si mesmo: o que eu fiz? Não é verdade? Não é curioso isso? Então os dois luminares estão interceptados dentro da casa 12. O que mais uma vez indica uma tendência a um grau de restrição e introspecção próximo ao inacreditável. Mas no caso assim, cara, se caísse, vamos dizer, um Júpiter em Sagitário, melhoraria esse signo interceptado? Júpiter em Sagitário na casa 12? Vamos dizer, vamos dizer um outro mapa. Estou dizendo que essa questão dos signos interceptados, com essa questão de como se
como se essa energia não fosse aterrada, é isso que posso dizer? Não Sim. Aterrada. Sim. Mas se um mapa vem com um planeta num signo domiciliado, ajudaria essa energia? Nesse caso, se o Júpiter estivesse em Sagitário aqui interceptado, a situação talvez estivesse um pouquinho mais crítica. Nesse caso, sim. Porque você vê que Júpiter, ainda sendo regente dos luminares, ainda está solto no mapa, né? Mas você olha para o próximo passo, que é justamente Júpiter, que ele está solto, mas, olha aqui, está retrógrado, está na casa do outro e é disposto, por estar em Câncer, pela Lua, que está interceptada também. Então, quando a gente começa a observar que o regente do Sol e da Lua está em Câncer e a Lua está interceptada, começa-se a desconfiar que mais do que simplesmente a responsabilidade desse ser, isso implica algum grau de comprometimento da estrutura familiar. Então, não é só com ele. De alguma forma, a família, Lua e Câncer, porque Câncer é o signo natural da casa 4, casa da família, e a Lua é o regente de Câncer. De alguma forma, o estado atual em que esse ser se encontra tem uma relação profunda com o campo de relacionamento dele com a família em algum outro momento. Então a dinâmica familiar dele tem uma relação profunda com o estado que ele se encontra hoje. E a gente vê que não é qualquer coisa, né? Que é uma questão familiar intensa. Não só família, como casa 7, ou seja, é todo um campo de comprometimento e relacionamento com o outro, porque a casa 7 é o outro. E não bastasse Júpiter, dispositor de Sagitário, interceptado, estar retrógrado em Câncer, ainda existe uma conjunção com Lilith que torna as coisas ainda um pouco mais intensas. Então talvez haja algum grau de tensão dentro da estrutura familiar muito grande em relação a como esse ser se apresenta dentro da família, né? E mais que isso, porque na própria casa da família, quem a gente encontra aqui? Urano, retrógrado também, em Áries, ou seja, alguma coisa que pode inclusive levar em conta do ponto de vista da saúde, a cabeça também, né? Alguma coisa pouco convencional. Então olha que desafio, né? Uma pessoa com nó do sul em Touro. E olha que curioso, uma pessoa que nasce com nó do sul em Touro, que é o nó do sul mais fixo de todos os nó do sul. Ou seja, indica um grau de rigidez, de estruturação bastante profundo. Tem Touro começando a sexta, que é a casa da doença, e tem o regente de Touro, que é Vênus, entrando na casa 2, que é a casa de Touro. Olha o padrão de enrijecimento desse ser. O Saturno está no signo oposto do Touro. Saturno. Isso. Então olha o grau de restrição desse ser. E o Saturno governa o ascendente. O Saturno é o regente do ascendente, para fechar o pacote. Você diria, Gibão, que uma pessoa que tem a cúspide do ascendente no signo e a cúspide da casa 2 no mesmo signo, ela está de alguma forma fechada em si mesma? A cúspide do ascendente num signo. E a cúspide da casa 2 no mesmo signo, de alguma forma está aprisionada em si mesma? Sim. Ela está aprisionada em si mesma. Olha que loucura, né? Olha que loucura. Mas ela quis reencarnar? Eu tenho. Dá a impressão que ela fugiu de tudo isso? Parece que ela está fugindo de tudo. Mas olha o que ela escolhe. Ela escolhe o regente da casa 12, que é o regente do destino maduro, como o planeta mais elevado. Então é difícil dizer que esse ser está fugindo. Escolheu ter Plutão no ascendente. Escolheu não escapar. Plutão no ascendente é dissolução mesmo. E Plutão é o corregente de Escorpião. Ele pôs o regente da casa 12 no ascendente e o outro regente da casa 12 no meio do céu. Ele falou, eu vou e vou passar por isso. Mas eu vou ser autista. Mas passar por isso como autista é meio complicado, né?
o mérito da discussão, da complicação e do que subjaz à experiência é muito complexo de se alcançar, né? O fato é que dentro da dinâmica familiar existe esse desafio. São dois aspectos que indicam o autismo, né? Os luminares no A12 e o ascendente e a casa 2 fechando a personalidade. Ele está fixo, né, em si mesmo. Fixo em si. Desafiador, né? Você diria também que esse Mercúrio está atuando completamente na 12? Pois é, isso aí que é interessante, que ele tá à beira, né? Ele está à beira da 12. É muito interessante essa posição que ele está, né? Está menos de 5 graus, ele já é 12. Não, sim, ele quer estar lá. Toda a tendência é que ele esteja lá, né? E principalmente com todas essas tensões em relação a Gêmeos, puxa ele para 12, a presença de Saturno também. Mas a sua pergunta é se ele está atuando exclusivamente sobre a 12. O autismo é um grau? Me parece que sim. Me parece que sim. Qual que é a sua... Onde você está tentando chegar, Oswaldo, por favor? Eu acho o seguinte, que Deus é gozador, mas não é sádico, né? Eu acho que ele tem condição de quebrar essa muralha. É dura, porque é uma muralha capricorniana, e o regente de Capricórnio está em signo fixo, porém é Escorpião, é o signo marciano. Então eu vejo o ascendente dele muito como um Escorpião também, né? Porque ele tem Plutão, não, Marte na 10. Cabeça, ele tem que ir para a cabeça, ele está em Escorpião. Tem Saturno lá, que está fazendo só bom aspecto, então tem um grande auxílio, né? Você ainda é médico dele? Não. Porque eu acho que aí no caso, quem é médico dele tem um papel gigantesco, né? O auxílio a essa transformação. Porque tem que começar a desmontar os tijolinhos da cabeça. Sim, sim. De qualquer forma, isso que está sendo feito agora está exercendo uma função terapêutica, porque isso vai acabar chegando onde precisa chegar. Mas é curioso, né, como se constrói o olhar assim. Mas você falou Pessoal, não, por favor. Você falou que ele resolveu pagar a vista e ter essa existência trancada, fechada, ele limpando tudo a serviço, exclusivamente a serviço para resolver o problema das. Ele aceitou ser pagando alguma coisa e veio a serviço para mostrar. Explicar e mostrar de forma redentora possibilidades é sempre possível. Mas uma dica para vocês observarem, né? Não pode levar essa afirmação que eu vou passar como um dogma, mas é legal ficar atento. O signo de Sagitário é extremamente problemático, por ser um signo que não tem senso de medida. Tudo que ele faz, ele tende a extrapolar muito, principalmente para o lado negativo. Então é o signo que mais tende a ter dois problemas: paralisia completa, ou a hemiplegia, que é metade, né? Ou a tetraplegia, que é tudo, os 4 membros parados, e problemas mentais graves. Não que o cara seja burro, ele pode até ser um gênio, que é o caso do autista, mas ele não consegue comunicar essa genialidade. É o exagero do lado sem noção e de vidas passadas. Então ele sofre uma limitação total, passa uma experiência muito dolorosa para entender que as coisas têm limite. E é muito interessante quando a gente observa em termos de mente, a mente subconsciente interceptada e na 12. A mente consciente
num signo que não recebe tão bem, entrando na 12 também. E a mente supraconsciente só fazendo um aspecto com Mercúrio, que indica uma quase que falta de noção do que causou ou do que possa ter causado. Sim. Então, uma coisa que também é muito legal na astrologia é que ela nos convida a diferentes formas, né, de análise, de leituras. Né? Às vezes é comum ter uma espécie de ansiedade falando, bom, o que é uma interceptação? É X, é Y ou é Z? Que na verdade é um organismo vivo, né, ali. A gente vai ter alguns parâmetros do que a gente pode começar a pensar, né, do que seria normal, mas é de cada um de perscrutar o que está subjacente ali, né? Então, por exemplo, afirmar categoricamente que é uma coisa é muito perigoso, mas acho que dá para a gente começar a brincar com possibilidades, né? Possibilidades, sim. Então, você pega aqui, né, no caso, esse eixo, né? O eixo do serviço, né? Amoroso e desinteressado. Casa 6 e casa 12. Falar, o que será, né? Por que talvez de uma interceptação? Então a gente comentou, possivelmente a gente pode colocar talvez um uso equivocado ou talvez não focado em vidas passadas dentro dos atributos que envolvem esse eixo. Pode ser hábito, pode ser serviço, considerando que tudo isso gera movimento, hábito e que consequentemente hábito gera destino associado a caráter, né? Possivelmente nessa encarnação, esse ego, né? Escolhendo pagar à vista, né? Essa possibilidade de retomar as rédeas do próprio destino, claro, dessa forma, por exemplo, né? Claro. Uma possibilidade, né? Pode. Mesmo? Sim. O Ricardo falou uma coisa importante, né? Que é a síntese de opostos, né? Então você fazer um exercício no seu mapa de sintetizar Áries com Libra, Touro com Escorpião, Gêmeos com Sagitário, Câncer com Capricórnio, Leão com Aquário e Virgem com Peixe. Isso é um exercício diário. Na medida que nós aprimoramos a capacidade de unir tendências bipolares, nós vamos desenvolvendo esse poder de síntese, né? Aprendendo a entender que o paradoxo, ele não é uma contradição, mas ele é um convite à união. Na medida que eu vou aprendendo a fazer isso, eu desenvolvo a habilidade de lidar com Urano, que é o regente das contradições. O papel de Urano, geralmente no mapa, é arrebentar com estruturas. No caso, esse Urano está na cabeça, está em Áries. Então, de alguma forma, ele tem estrutura mental arrebentada. E essa estrutura mental está fazendo quadratura com elementos ligados à casa 1, que é o ascendente. Por quê? Porque como eu desenvolvo, então, esse poder agregador uraniano para evitar que as coisas se dissipem, se diabolizem, e tudo se transforme numa grande discórdia? Só tem um ingrediente para isso, que é o amor. Então, provavelmente, essa é uma questão também desse ego muito séria. Ele deve ter negligenciado muito essa questão, deve ter sido extremamente egoísta. A Áries é o signo do egoísmo. Então, ele deve ter cultivado em vidas passadas muito o quê? O revanchismo, a vingança, o ódio, a competitividade, etc, etc. Então, quando nós aprendemos a unificar, o planeta Urano começa a funcionar diferente em nós. Daqui a 3, 4 anos, esse Urano em trânsito vai passar em cima da cauda de dragão dele, né, João? Vai. Aí que vai ser interessante observar o que vai acontecer com ele. Você traz notícias? Vamos ver. Se me permitirem. Vamos ver outro, então. Imagina. Obrigado você. Vamos ver o próximo que acontece. O que aconteceu aqui com esse... Esse de 1881? É nosso contemporâneo. Consegui enxergar. Olha, eu consegui enxergar. Tá bem, hein? O que aconteceu aqui nesse caso? Que é um caso que consta
no livro Astrodiagnose, um guia para a saúde. A gente está em Gêmeos, não está? A gente não está estudando Gêmeos? E como é que estão as coisas aí? Uma cauda ali, né? Cauda? Aquela que você adora. Cauda conjunção com ascendente. Cauda de peixe. Isso, melhor de todas. Ascendente Gêmeos com nó do sul, conjunção ascendente. Isso é bom? Todos os mapas que eu conheço assim são bem trash. Saturno na 12, né? A casa 12 dele tem uma reunião de E tudo interceptado também, né? Tudo interceptado, cara. Saturno, Netuno, Júpiter, Plutão. Você vê que são todos os deuses, né? Os 3 filhos de Saturno, né? Netuno, Júpiter e Plutão são filhos de Saturno, né? E o pai aqui, né? Na casa 4, quadrando também o... E como que é o nó do sul no ascendente em Gêmeos? É legal? Como que é? O que vocês me dizem? Primeiro eu, depois ele, primeiro ele, depois eu. Como que é? Primeiro eu, depois eu de novo. A presença do nó do sul no ascendente é uma marca do primeiro eu, depois eu. Viu, Ana Maria? Eu tô falando. A pessoa que vem com essa ênfase de primeiro eu, depois eu, nasce numa situação desafiadora. Por quê? Porque o nó do norte, que é a situação a qual nós somos convidados a experienciar, está justamente na casa 7. O que nos convida a sair do primeiro eu e ir para o primeiro ele. Mas o regente do primeiro ele, qual que é? Ó, primeiro ele, casa 7, Sagitário, qual que é o regente? Cadê? É desafiador, né? Conseguir encontrar um meio para chegar no primeiro ele. Porque o ser quase que se torna refém de um modus operandi que está profundamente arraigado na raiz da alma da pessoa. Seria uma pessoa que pensa primeiro nela, depois no outro. O grau de sociopatia, eu não arriscaria dizer, mas a pessoa que pensa em primeiro eu, depois eu de novo, pelo menos não leu Martin Buber. Então, para essa pessoa tem que ler Martin Buber uma vez por mês, para encontrar recursos. Não basta. Se você tem Martin Gêmeos, Martin Câncer. Martin Buber. Tem que ter Martin Buber. Martin Buber. E ele já nasceu com essa dica, né? Ó, Martin em conjunção nó do sul. Então Martin Buber vem em auxílio, eu e tu, para conseguir soltar isso aqui. Porque não basta o nó do sul em conjunção com o ascendente. Marte está em conjunção com o nó do sul. Marte é o regente natural do ascendente. É o regente natural de Áries. Então ele está na casa dele. O que enfatiza o primeiro eu. Então primeiro eu, depois eu, depois eu. Então ele não sabe conjugação verbal. Não sabe conjugar o verbo, né? Na escola não consegue conjugar o verbo. Não sabe conjugar o verbo. É muito desafiador, né? Olha, atenção, quando o Anjo fala desafiador, É porque eu diria que o cara está ferrado. Quando ele é bonzinho, ele fala desafiador. E eu falar Como sair dessa, né? Como sair dessa? A Lua só faz um aspecto que é quadratura com Vênus.
E Vênus está em sextil com Júpiter, o que sugere que essa pessoa está ligada a um certo prazer à apreciação de comida de forma desmedida. E tem um certo gosto também por atividades de natureza com o sexo oposto, que também é de difícil controle. Porque Vênus, né, que está sextil com Júpiter, está fazendo uma quadratura com a Lua na casa 5, que é a casa das paixões, dos encontros, das novidades. Então, como lidar com esse campo boêmio de uma forma saudável, ao ponto de não repetir nessa existência presente tudo aquilo que fez com que a sua casa doce viesse tão povoada e tão interceptada? Será que é possível? Você acha que é possível? Eu acho que tudo é possível. É um geminiano. Tudo é possível. Porque está escrito no Evangelho, mas a Deus nada é impossível. Você não lembra? Mas não era essa o final da parábola do jovem rico? A parábola do jovem rico não acaba assim? Ele não fala que é mais fácil o passar o camelo pela agulha do que o rico entrar? E aí os discípulos dele não perguntam: nossa, mas assim nenhum de nós vai sobrar. Como que a gente vai se garantir então? A Deus tudo é possível. Então, a Deus tudo é possível. Então a gente tem que ver qual que é a relação que esse ser criou com essa ideia da divindade, com esse aspecto suprafísico, supraconsciente do ser dele. Então vamos ver como que está Netuno dele, para ver com a relação dele com o Pai. Netuno retrógrado em Touro. Na 12 também. Bezerro de ouro. Adorador do bezerro de ouro. Então, nesses casos é que o mal cumpre o seu principal papel de dissolução. Nesses casos em que o mal se torna um bem, porque se torna uma força transmutadora de algo que a pessoa por si só não consegue fazer. Não consegue fazer. Vamos ver aqui, ó. Então você acha que nesse caso o mal trabalha para o bem? Claramente. Claramente. O mal é um capataz do bem. Sim. Sem dúvida. É um cara bonzinho. Vamos ver como Max Heindel trata esse assunto. A gente tratou a nosso modo, vamos ver como ele trata agora com maior propriedade, né? Em primeiro lugar, localizamos Júpiter, o planeta da opulência, na 12ª casa. A casa do sofrimento, das dificuldades e da autodestruição. Formando um sextil com Vênus, planeta da atração em Câncer, signo do estômago e na 2ª casa, das finanças. Isso explica o instinto do nativo para os negócios financeiros, bem como seu gosto por alimentos gordurosos e nada saudáveis. Explica também, em parte, sua inevitável fraqueza pelo sexo oposto. A Lua, em quadratura com Vênus desde a 5ª casa, a casa dos prazeres, e também Marte, o planeta da energia dinâmica, em conjunção com a Saturnina cauda do dragão. Ambos em quadratura com Urano, o planeta do inconvencionalismo e das ligações clandestinas. São outros fortes testemunhos dessa última direção. Além disso, Saturno, o planeta da obstrução na 12ª casa, a casa do sofrimento, em conjunção com Netuno, o planeta da dissimulação, em Touro, que se opõe a Escorpião, regente dos órgãos sexuais, indica problema nessa região e também na garganta. No seu conjunto, esse horóscopo mostra todo tipo de excesso e uma consequente obstrução do sistema. Vênus em Câncer, que rege o estômago, proporciona gosto por coisas boas para comer, especialmente para beber. Sua quadratura com a Lua em Libra, regente dos rins, indica que existiu uma má condição que impedia a eliminação adequada. Também por essa comida. A conjunção de Saturno, planeta da obstrução, com Netuno em Touro, que tem ação reflexa em Escorpião, resultava em hemorroidas dolorosas. Marte, o planeta da energia dinâmica, em conjunção com a Saturnina, cauda do dragão em Gêmeos, signo que rege os pulmões, e em quadratura com Urano, o planeta da ação espasmódica, indica tendência para tosses e fraqueza nos pulmões, o que finalmente destruiu a vida do nativo.
Esse horóscopo é uma lição sobre os estragos causados por excessos e indulgências da natureza inferior. Os astrólogos podem usá-lo para convencer os que trilham a senda do erro de que o caminho do transgressor é áspero e de que os nossos pecados nos descobrem, certamente. Pelo exercício da força de vontade, pelo menos uma boa parte dos problemas verificados poderiam ter sido evitados. Em direção ao fim, o homem deu-se conta de que estava afundando e precisava de ajuda, mas era demasiado fraco para cessar de satisfazer-se. Consequentemente, cedeu às tendências indicadas no horóscopo, tornando-se, portanto, vítima da tuberculose e uma série de complicações. Em 1881 tinha ainda. Viu como ele se ferrou? Tinha mais, né? Fica tentando salvar essa alma. Tinha mais tuberculose naquela época. Mas ainda tem, viu? Edinho, por favor. Qual é a sua colocação? Você fez assim como se fosse levantar a mão? Não. Só estava coçando mesmo? Carlos, Pois não. a gente vê que as pessoas sabem o que tem que ser feito. Pois é. Não há como fazer. Pois é. Que é onde que a gente falha nisso? Isso é muito pessoal, né? Porque você tocou no que é mais nobre da pessoa. É o exercício da vontade, né? É só a partir do exercício da vontade que alguém pode se erguer. E quando uma pessoa dessa nasce numa família que é muito acolhedora, às vezes ele manda a família inteira para o inferno junto. Vai todo mundo embora, perde tudo, mata os pais, acaba com a família. Então a acolhida nesses casos é algo muito delicado. E aí o pessoal do Alcoólicos Anônimos que faz uma coisa interessante, né? Que eles falam para não sentir pena daquele cara que está alcoólatra, mas eles falam para ter uma atitude de rigor. Não é um não acolher, mas é uma certa postura rígida, para que a pessoa não faça uma chantagem emocional e leve todo mundo para baixo. Porque é comum que o alcoólatra leve todo mundo que está em volta para o fundo junto com ele, né? Principalmente a adega, isso. Excelente. Então, se a pessoa não se apropriar do exercício da vontade, qualquer coisa que a gente tente fazer pelo outro, você corre até o risco de ir junto, dependendo da densidade diabólica que habita aquele ser, né? O que a experiência mostra no que diz respeito ao campo evolutivo? O universo vai te dar vários sinais de que você está equivocado, de que você está fora da casinha, de que você, enfim, está se perdendo. Deus não te abandona jamais. Mas você tem livre-arbítrio e você pode voluntariamente, aí entra a vontade, de continuar vacilando. Você pode passar e ir além do nível crítico. Existe o break-even, né? Onde você desempata. Você quebra o empate do bem e do mal. E você mergulha praticamente na região do mal, na região diabolizante. Dali você não sai mais. Só por um milagre. Mas ninguém está falando em milagre. Estamos falando em você construir sua salvação. Se a gente falar de milagre, vale tudo. Você pode ser desregrado e ficar esperando o milagre acontecer. Não é disso que se trata aqui, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Para não entrar nessa região. Né? Não ultrapassar o limite do tolerável. Porque geralmente é um caminho sem volta. Esse, só de olhar o mapa, eu já nem interpretaria. Já falava, procura um bom lugar no inferno, porque na Terra você já vai sair daqui a pouco. Vai falar coisa. Uhum. Você vê que quando a pessoa encarna com o nó do sul no ascendente, isso é um indicativo de que ela já deve ter tido oportunidade do nó do sul em outras casas, né? E ela usou tudo a seu favor, né? Sempre. Como o nó do sul está em conjunção com Marte, antes do Marte, a própria ação dele, que seja voluntariosa a seu favor, não existe. Toda atitude dele é autodestrutiva. É. Curioso, né? Eu chamo isso de sinuca astrológica. Ele está numa sinuca, ele tem saída. Pode acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? Não perde tempo para chegar numa situação dessa, né, que é lamentável. É triste. Mas pode acontecer com qualquer um. Basta você ser o quê? Autossuficiente.
Coisa eu faço. Deixa para amanhã para mim, sim. Não é tão sério assim. Bobagem. Vai nessa. Então fica aí esses dois convites, né? De olhar a casa onde Gêmeos está no meu mapa, não no meu, no de vocês, e ver o que isso quer dizer, o que Gêmeos quer com vocês. Se o Mercúrio está num signo que permite movimento ou que o bloqueia, precisa ver. Se tiver num signo que bloqueia, tem que gerar movimento a partir de dentro para que ele possa borbulhar ar, né? Para que a gente seja cada vez mais saudável e útil. Porque sem Mercúrio não é possível o exercício da vontade. Você fica sem direção, né? Tudo bem, né? É isso aí. Obrigado. Por isso é hoje. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais. Sempre tem, né? Pro próximo, Quadrivium em Astrologia. Oba!